E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos continuar o nosso comentário sobre a carta de Tiago e vamos iniciar o capítulo 2. Encerramos o capítulo 1 no programa passado. Hoje, então, a gente vai iniciar o capítulo 2 e o tema básico vai ser fazer acepção de pessoas por causa do dinheiro, das riquezas que essa pessoa porventura possua ou não. Eu vou ler até o verso 9. Nós vamos estar lendo. Diz assim o texto: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. E esse texto ele se encaixa perfeitamente no último comentário que a gente fez do capítulo 1, que fala sobre a verdadeira religião. Você lembra que Tiago resumiu no amor, visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E Tiago segue falando no capítulo 2, nessa mesma linha, sobre nós fazermos diferença, colocarmos as pessoas ricas em destaque e desprezarmos as pobres como sendo inferiores. E aqui, inclusive, irmãos, está falando das reuniões da igreja, está falando a questão da fé. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, falando então de alguém rico, bem trajado, e no mesmo momento entrar uma pessoa pobre e mal vestida, não era para as pessoas colocarem o rico naquele ajuntamento, naquela reunião ou naquele culto em um lugar de destaque e deixar o pobre de pé ou talvez lá no último banco, como seria nos dias de hoje. No verso 4, Tiago fala: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos. Por quê, irmãos? Porque diante de Deus nós temos que lembrar que todos nós somos considerados pecadores. Na graça não há diferença. O rico é pecador, o pobre é pecador. O rico precisa receber Cristo como seu Salvador, da mesma maneira o pobre. Então não há diferença nenhuma. E na igreja, então, também não existe diferença, independente do cargo que a pessoa ocupe, se é um simples membro da igreja, alguém que não ocupa nenhum cargo. Aliás, essa hierarquia que hoje existe nas igrejas, isso não vem de Deus. Hoje aquelas divisões, começa o simples membro, depois aí já temos diáconos, presbíteros, evangelistas, e assim vai indo, conforme a denominação. Tem o bispo, tem o pastor, vice-pastor, pastor presidente, e aí um olhando por cima do outro, É como se fosse uma escada e alguém fosse maior. Mas no reino dos céus, na verdadeira igreja, a verdadeira religião, a verdadeira igreja, isso não existe. Não existe essa diferença.
Esse é o Evangelho. E aqui Tiago está reforçando essa ideia, inclusive repreendendo os irmãos que porventura tivessem aquele costume de colocar os ricos em maior destaque, e disse que isso era um mau pensamento que havia no coração deles. E no versículo 5, Tiago fala assim: porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Temos que lembrar que o Senhor Jesus disse que dificilmente, ou quão difícil, um rico entrará nos céus. Inclusive cita o exemplo de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. É praticamente impossível, é uma missão impossível. Você teria que destruir aquele camelo em pequenos pedacinhos, picar ele todo transformar ele numa espécie de um fio de linha, para então ele poder cruzar no buraco de uma agulha, como se fosse um fio de linha. E ele segue dizendo que os ricos oprimem os pobres e os arrastam aos tribunais, e também os ricos blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, ou seja, o nome de Cristo. Por que o nome de Cristo é blasfemado? Porque os ricos, e aqui está falando de ricos que se diziam cristãos, lembre-se que isto aqui está se referindo às reuniões da igreja, pelo menos é o meu ponto de vista, é por se acharem superiores aos outros, melhores, mais dignos do reino dos céus do que os outros, que eram pobres. Então eles blasfemavam o bom nome de Jesus. E versículo 8, Tiago fala que, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, não é para o cristão fazer acepção de pessoas, é colocar alguém em destaque, porque, aliás, irmãos, quando nós começarmos a elogiar uma pessoa, passar para ela aquela ideia que ela está acima dos outros, nós estamos, na verdade, prestando um desserviço ao reino dos céus. Colocar alguém acima dos outros com elogios para que isso sirva de uma tentação, para que essa pessoa venha se ensoberbecer, ela não será abençoada, mas será, na verdade, tentada, alvo de tentação através das nossas palavras. É claro, irmãos, não devemos desfazer das pessoas publicamente, desfazer de ninguém, mas cuidado com os elogios, com as lisonjas, porque existe algo interessante escrito no Antigo Testamento que vale para nós sobre as lisonjas ou os elogios. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isto. Nós temos no livro de Provérbios, capítulo 7, do versículo 7 em diante, aonde o autor narra a história de um moço falto de juízo que se envolveu com uma mulher adúltera. É interessante que ele descreve aqui, sobre as lisonjas que essa mulher usou para, enfim, o destruir. Diz assim o texto, capítulo 7 de Provérbios: vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Eis que uma mulher lhe se ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque meu marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado.
Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Nós vemos aqui então a armadilha que esse jovem caiu, mas eu quero frisar aqui: ele fora seduzido com palavras muito suaves e com as lisonjas dos lábios daquela mulher, com os elogios. E nós temos também em Romanos 16:18 no Novo Testamento, onde Paulo fala dos falsos cristãos, falsos mestres, e ele diz o seguinte também sobre os elogios, as palavras suaves, as lisonjas. Diz assim: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, muito cuidado, irmãos, com os elogios, e muitas vezes falsos elogios que nós damos até para os outros, para tentar agradar, conquistar a confiança de alguém. A gente acaba elogiando, mas nós nem estamos sendo sinceros muitas vezes, estamos sendo falsos. E também cuidado quando alguém vier nos elogiar, nos colocar lá num pedestal de ouro acima dos outros, fazer com que nós venhamos a cair na tentação de nos acharmos melhores, mais importantes, que somos ricos, A gente, infelizmente, essa sociedade que nós vivemos, nós somos valorizados por aquilo que nós possuímos. E se compramos um carro novo, puxa vida, quantos amigos novos aparecem. As pessoas, quando nos enxergam descendo de um carro novo, vem elogiar o carro, já parece que nós subimos de status na nossa vida, que somos melhores. Irmãos, se estivermos andando de a pé ou com o carro da última moda, não muda nada aquilo que nós somos diante de Deus. Se alguém se apresentar diante de mim, ou chegar na igreja de a pé, ou com o último modelo de carro que fora lançado no mercado, isso não muda nada diante de Deus. Temos que lembrar daquilo que Tiago falou, é o que ele relembrou, que a lei, tudo se resume no amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vamos ter em mente, irmãos, que essa acepção de pessoas, esse elogio, essa colocação ou essa exaltação de alguém acima dos outros não é bíblico, isso não provém de Deus. E isso, na verdade, é tentação, faz parte das astúcias do inimigo. Quando ele quer nos derrubar, ele vem com os elogios. E para encerrar, eu vou ler aqui mais um texto do Antigo Testamento, no mesmo livro de Provérbios, capítulo 27, verso 21, fala sobre os louvores ou sobre os elogios. Olha que interessante. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. O louvor, o elogio, é a pior de todas as tentações que um homem, que uma mulher, que um cristão pode ser provado. É no momento que Satanás o tenta através dos louvores, dos elogios. Nós temos que lembrar o exemplo dessa mulher adúltera escrita no livro de Provérbios. E analisando profundamente o texto que a gente leu, dessa mulher adúltera, ela é um tipo de Satanás. Ela vem de forma sutil, com palavras suaves, com elogios, e dessa forma, dessa mesma maneira, vem o inimigo, o diabo, para nos tentar. O que esse texto de hoje, do início do capítulo 2 da carta de Tiago, é sobre a acepção de pessoas, elogiarmos as pessoas, darmos preferência para alguém devido à sua riqueza, sua posição social, e isso dentro de uma igreja. Começarmos a fazer aqueles grupinhos, os ditos grupinhos de os irmãos mais ricos de um lado, os mais pobres de outro. Irmãos, não é esse o propósito da igreja, o propósito do cristão. Porque, meus amados,
nós somos iguais. Como diz a palavra de Deus, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Resumindo, todos nós temos o mesmo valor para Deus. E inclusive Deus escolheu para se revelar, foi justamente para os pobres. Cristo veio, os ricos o rejeitaram, mas os pobres o receberam. E para esses, Deus revelou o seu amor e a sua misericórdia. Pense nisso, meu amado, e que Deus te abençoe com esta palavra. Amém.